Vamos falar um pouco de como Deus gostaria que nós viéssemos estar buscando Ele para resolver todos os nossos conflitos, inclusive familiares. Eita, povo, para ter conflito é o ser humano, né? E não é diferente com o povo de Deus. E nós vamos lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 14, quando Joabe, logo no versículo iniciante aí, o Joabe percebe que Davi está meio tristonho por causa do exílio de Abisalão por conta de ter matado o irmão Aminon pelo incesto, né, que ele fez com a irmã Tamar. Abisalão sendo irmão de pai e mãe de Tamar, e Aminon por parte de mãe. E Abisalão vê que Davi não toma atitude com essa questão, teria que estar matando o próprio filho, né, executando ele por conta do abuso que ele fez com a irmã, um estupro na verdade. E o Abisalão fica revoltado com essa situação e reage. E ele mata Aminon. Quando ele mata Aminon, ele tem que sair da cidade. E aí Davi sente essa saudade, essa falta, essa ausência, né, filho? E o Joabe percebe, Joabe combina para que ele retorne para Israel. E aí ele usa uma mulher para fazer ali uma analogia de uma guerra que aconteceu entre filhos, né, e irmãos. No caso, o filho dela, era só uma história que ela estava contando para apaziguar o coração de Davi para aceitar Abisalão diante da crueldade de volta. E aí ela faz uma analogia dizendo que os irmãos guerrearam entre si e não teve ninguém, olha que coisa séria, e não teve ninguém, logo no versículo 4, 5, ela vai falando ali, contando a história, ela pede para ter audiência com o rei, e ela diz que não teve ninguém para apaziguar aquela situação por conta que resultou em assassinato. E aí esse filho teve que sair. E agora todos estavam querendo a execução desse filho por conta desse assassinato. Que no caso ela conta a história, resumindo ali, de Abisalão. E aí Davi percebe, e aí ela vai, quando vê que Davi fica ali vulnerável àquela situação, não impele, e aí ela fala, então o rei poderia agir assim com todo o povo de Israel. E aí ele percebe que está falando de Abisalão. E aí ele manda Joabe trazer Abisalão e diz que ela fala como se fosse o anjo do Senhor. Mas veja que coisa interessante. Ela fala como se fosse o anjo do Senhor, mas Davi não age, se aproximando de Abisalão. Então ele permite Abisalão voltar. Abisalão volta, fica 2 anos e pouco ausente de Davi. Davi não dá atenção para ele, porque ainda está remoendo aquela atitude dele de matar o próprio irmão, mas também não conversou antes, não orientou antes, e logo depois Davi reage assim, ignorando Abisalão. Abisalão fica muito revoltado, porque já tinha 2 anos e pouco ele de volta para Israel, e Davi não pronunciava nada, e aquilo dava uma angústia a Abisalão. Abisalão fala, poxa, seria melhor ele me matar do que ficar sem falar comigo. Olha que situação séria. Seria melhor que ele me matasse, me tirasse a vida. Aquele silêncio, né, que cria uma angústia na pessoa, cria uma revolta, e a pessoa não procura conversar, não procura dialogar. E é interessante que o nosso Deus é um Deus de papo, né, de hablar, de falar, de chegar a mim, né, e a gente não aprende isso. Enfim, Abisalão fica muito revoltado, totalmente revoltado, já no versículo 15, que a gente não vai falar hoje, ele se rebela contra Davi. O que a gente quer falar sobre isso? Ele não resolveu o assunto, não soube, na verdade, resolver. Um homem que buscava a Deus, quando o irmão mata o outro, estupra a própria irmã, abusa dela, é uma vergonha, um escândalo, né? Davi não sabe como lidar com a situação pessoal dele, e aí o filho sai, e ele não sabe também como preparar para esse filho retornar, até para todo o povo ali ver uma solução. E aí Davi não sabe como resolver a coisa. Abisalão se revolta mais uma vez e se levanta contra Davi, que já está lá no capítulo 15. O Davi não soube lidar com a situação. E a gente precisa aprender a lidar com a situação, que não vai ser fácil. Mas veja, o nosso Deus ajuda. Ele se silenciou por volta, assim, mais ou menos de 2 anos e pouco. Então ali foi criando um ódio, uma revolta, uma impulsividade que Abisalão já tinha, por conta até da urgência que era, né, da parte da mãe, e aquilo ali resultou em mais uma revolta contra Davi.
Então Deus, ele quer que a gente aprenda a resolver as coisas. Essa mulher, quando Joabe traz ela, Joabe, hein? Traz ela para fazer uma analogia, para facilitar a decisão de apaziguação, de paz. Claro que ele poderia e deveria, sim, repreender Absalão. Não sei em que altura, não sei como seria isso, né? Mas ele não soube lidar com a situação, então ele se silenciou. Ele não falou mais do assunto. Ele pode voltar. Absalão volta, mas ele não procura para conversar, não procura organizar, não passa para a cidade, para seus que está ali junto, e ali os sacerdotes, todo mundo tentando ver o que ia acontecer com o rei, e o rei não faz nada, não toma uma atitude, deixa, ele volta, mas fica o dito pelo não dito. E quando a gente não resolve as coisas, aí é a hora que alguém entra, Satanás, né? A casa que está ali arrumadinha, mas não está adornada, não está com a direção do Espírito Santo. Jesus ensinou isso, né? Que saindo tudo que não presta, a casa tem que ser habitada. Acontecendo fatos, a gente depois tem que sentar, conversar, organizar, pôr o espírito nisso. Claro que tem pessoas que não sabem fazer isso, não gostam de fazer isso e acham desnecessário. Davi não queria falar porque era um assunto delicado. Afinal de contas, eram 2 filhos. Mas olha o que aconteceu. Logo depois do coração de Absalão ficar trabalhado no ódio, e diz o capítulo 15 que ele se levanta feio, terrivelmente, contra Davi. Então é melhor, quando a gente encontrar um inimigo, saber resolver. Fizemos um vídeo falando que a gente não pode estar no caminho do ímpio. Absalão, vamos dizer que ele tinha um coração meio que ímpio, né? E Davi não soube resolver a história com o ímpio, como a gente falou lá em Provérbios 4, no versículo 14, 15 e no 18, que o ímpio tem um fim muito triste. Vamos deixar Deus trabalhar em nosso coração e buscar sempre Ele para saber resolver as coisas, porque Deus não é um Deus de assunto mal resolvido, mas Deus de obra completa. Um abraço, fica na paz, Deus abençoe você, sua casa, sua família e te guarde de toda a condenação do império das trevas.